A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu trouxe aqui um assunto que algumas pessoas têm me perguntado sobre como atrair o cônjuge que se foi, porque não tem contato, ou às vezes o contato é demais, isso acaba atrapalhando. Como fazer? Primeira coisa, vocês estão orando, né? Primeira coisa é oração, porque quem faz o milagre é Deus. Mas, diante de algumas situações, nós sabemos que as nossas atitudes, elas podem colaborar com a restauração ou também colaborar com mais separação. Dependendo como a gente lida com a restauração do casamento, uma aproximação, uma conversa, isso também reflete no nosso sucesso ou no nosso fracasso. E eu vou dizer o porquê. Quando acontece a separação, eu creio que a maioria das pessoas há um abalo emocional, né? Há uma sensação de fracasso, onde eu errei, o que eu fiz, né? E essa sensação, ela perdura por muito tempo. E é difícil a gente pensar em algo que não seja o fracasso. Fui abandonada, repudiada, traída, mas o que eu fiz de errado, né? Como que eu não consegui enxergar que meu casamento estava nessa situação? Por que nós deixamos chegar nesse ponto que culminou a separação? Então, eu sei que há muitas dúvidas e nisso a pessoa ela fica muito vulnerável. A autoestima já foi embora. A autoestima acho que nem existe mais. A pessoa ela dá traços que ela quer demais no casamento. Então, é no comportamento, no falar, no agir, no se aproximar. Em tudo, as pessoas, elas dão indícios que querem a restauração. Eu vejo muitos falando, não, mas meu marido não sabe que eu quero a restauração. Sabe, ele sabe. Embora você ache que ele não saiba, ele sabe. Sabe por quê? Exatamente pelo teu comportamento. No seu olhar, no seu falar, no seu agir, em tudo. Então, eu elenquei algumas coisas que me ajudaram, né? Isso daqui é um caso pessoal meu, e que me ajudou muito a saber lidar com as minhas atitudes para que eu não demonstrasse tanto interesse no meu esposo. Isso foi assim uma virada de chave. E foi através de muita oração, foi através de muita conversa com Deus que eu cheguei nisso. E eu até estava lendo o livro da Erin, né? Como Deus pode, vai restaurar o teu casamento. Ele aborda isso, né? A questão de como o marido ele se atrai pela esposa ou a esposa se atrai pelo marido quando a gente age de forma diferente, quando a gente quebra aquele padrão. Porque no início a gente dá muita atenção, você chama para almoçar, você chama para tomar um café, quando o marido ou a esposa vai buscar os filhos e você quer ali, né? Vamos tomar um café, vamos almoçar, e a pessoa se mostra totalmente, né? Alheia, né? Não, muito obrigada. E a gente fica, né, com aquela cara, né? Poxa, por que não quer almoçar comigo? Poxa, não quer almoçar em casa? O meu marido não queria nem entrar em casa, ele nem entrava. Então, ele ficava assim, ele entrava no portão, ficava mais ou menos na garagem, e eu falava, vamos entrar. Não, muito obrigado. Né? Então, ele não dava nem brecha de eu chamar para tomar um café, mesmo eu sabendo que ele gostava muito de tomar esse café. E daí, toda vez, você quer tomar um café? Você quer, né? Ou quando chegava na hora do almoço, quer almoçar? Não, muito obrigado. Nem, sabe, assim já. E aquilo ali foi me incomodando, eu fui vendo, falei, não, eu vou ter que mudar o meu comportamento, porque eu estou muito disponível, né? E aquela coisa, eu já até tinha gravado um vídeo aqui, que eu falei que quando você tá no mercado e você tem muita oferta, o preço diminui, porque tem muito, né? Tem muito, na época do tomate tem muito tomate, o preço diminui. Quando na época do tomate, o preço vai lá em cima, porque tá escasso. Isso daí também serve para a nossa vida, isso daí também serve para tudo. Então, quando estamos muito disponíveis a tudo, o que acontece? O interesse, ele diminui. Porque tem muito seu, né? O seu querer e o dele nada, ou o dela nada. Então, o que a gente pode fazer para mudar isso? Orar, primeira coisa, buscar a orientação do Senhor em tudo, jejuar, se santificar, estar na posição e também mudar o comportamento. Eu comecei a não aparecer para nada. Quando meu esposo ia buscar, né, as crianças, eu não aparecia, eu fazia o possível. A não ser que assim que não tinha jeito, naquele horário não ia ter ninguém, sabe? Quando não tinha outra situação. Não convidava mais para nada, né? Nem para tomar água, nem convidava para entrar.
Tocava a campainha, as crianças já iam. Eu comecei a deixar que ele sentisse a minha ausência. Porque talvez ele sentindo a minha ausência, ele sentiria a minha falta. Quando você vê muito uma pessoa, você não dá muita importância, você tá vendo ela. A partir do momento que você para de ver, você fala, ué, o que aconteceu com aquela pessoa? Não vi mais faz tempo. Começa a gerar interesse. Só que aqui nós estamos falando de uma questão de casamento, das pessoas que estão buscando a restauração do casamento. Só, mas se eu fizer isso, a pessoa não me vê nunca mais, não querer. Não, você está orando, né? Tem um ponto-chave aí na situação. Você está em oração. Você está orando para o Senhor quebrantar o coração do seu cônjuge, para o Senhor colocar amor, para o Senhor colocar interesse. Nisso, você continua na oração. Senhor, que ele ou ela sinta a minha falta, né? Que queira sentir o meu perfume, que queira sentir a minha presença. Eu acho que eu orei tanto isso que meu marido depois ficou tão apaixonado que daí começou até a me incomodar. É verdade, gente. De tanto que eu orei para certas coisas. Eu queria que ele voltasse a ser como ele era. Então, eu comecei a orar para isso, para sentir a minha falta, sentir meu cheiro, sentir a minha presença, sonhar comigo. Sonhar comigo. Eu pedia para ele sonhar. Tanto que teve uma vez que ele me ligou, que ele tinha sonhado, ele estava preocupado comigo, que ele tinha sonhado a semana inteira comigo. E daí eu falava, ô Deus bom. Até a minha amiga falou, não, só ora pra mim, porque a sua resposta está sendo respondida mais que a minha. Você deve ter um contato direto aí com o pai. Eu falei, tenho. Contato do joelhinho no chão. Então começa a fazer falta. Daí a Erin, no livro, o que ela falava? Que quando o esposo ia visitá-la, sempre ela estava ali, né, dando atenção, o marido lá perto dela, dos filhos, e ela sempre querendo ficar perto, né, e ele às vezes incomodado, mas ela queria estar ali porque era o momento dela ficar perto dele. Ela começou a fazer completamente diferente. Onde ele estava, ela não estava. Se ele ia para a sala, ela ia para a cozinha. Se ele ia para a cozinha, ela ia para o quarto. Se ele ia ali disfarçar, ia para o quarto, ela ia para a lavanderia. Ela começou a notar que, quanto mais ela buscava a Deus em oração, o marido se aproximava dela. E quanto mais ela se tornava escassa na presença dele, mais ele queria o contato com ela, mais ele queria chegar perto dela. O repúdio foi se dissipando, porque ela estava orando, né? Eu falo isso aqui, eu não estou falando isso de forma mundana, não. Estou falando isso para quem busca a restauração do casamento. Você está orando para isso, para que o Senhor coloque amor, para o Senhor coloque, quebre um coração duro, coloque um coração novo. Nós estamos falando aqui na questão da restauração do casamento. Ah, só mas eu moro junto, o que fazer? Se torne ausente, né? Faça o seu papel como esposa sem esperar reconhecimento, ou como esposo sem esperar reconhecimento, porém, não se faça tão presente. Não fica ali perguntando que é isso, que é aquilo, né? Que a dormir tá com... Não. A pessoa não quis a separação. Eu sempre falo que quando a pessoa ela quer a separação, tem o ônus e tem o bônus. Ela não pode ter o bônus de tudo. Até porque eles são separados. Então, o que você faz? Faça seu papel como mãe, ou como esposo, ou como pai, e deixa a pessoa à vontade. Ele não quis isso, ela não quis isso, não foi escolha. Então, tá. Se tiver na sala, você vai pra cozinha. Se tiver pra cozinha, você vai pra lavanderia. Se tiver na lavanderia, começa a sair de cena, né? Se puder ir para casa da mãe, né, um período, se puder ir para casa do pai, para casa de um amigo, fazer um curso, começa a mudar a atitude, muda roupa, muda corte de cabelo e muda perfume também. Isso daí instiga curiosidade. Nossa, mas mudou o perfume. Comprou roupa nova. Pode ver. O homem, quando ele tá apaixonadinho, até cueca nova ele compra. Daí você não entende. Nossa, tá tão vaidoso. Uhum. É porque você tá dividindo, né? Só que antes você não sabe, mas tá dividindo. Então começa a prestar atenção nos detalhes. Muda corte de cabelo, estilo de roupa. Ai, mas eu tô orando. Deus não vai fazer a obra? Vai fazer. Vai fazer. Mas você não quer também fazer a sua parte? Para de ficar com esse olhar de cachorro que caiu do caminhão da mudança. Fica lá com aquele olharzinho triste, né? Olhando. Teve um dia que eu fiquei com dó de mim. Sério. E nesse dia, eu mudei tanto a minha atitude. Porque ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente que passa por essa situação, acontece tantas coisas na nossa vida, mas quando você começa a ter dó de você, é que você chegou no fundo do poço. Gente, isso daí, quando eu senti dó de mim, eu, magra, eu me olhava no espelho assim, eu tava cor e osso.
fazendo jejum de noite. Eu percebi a minha vida olhando assim de fora da situação, que eu saí da bolha, porque eu tava naquela bolha, restauração de casamento, oração, é só o meu marido tem que voltar, Quando eu saí dali da bolha, e o Senhor me fez enxergar por lado de fora a minha situação, eu fiquei com dó de mim. Gente, fiquei com uma dó de mim, eu falei, por que eu tô fazendo da minha vida? Eu estou vivendo em função de uma pessoa que não me quer, que nesse momento não me quer. Falei, Senhor, como é que a gente pode deixar a autoestima da gente tão baixa? Porque a gente não se enxerga mais. A gente só enxerga o outro. O que o outro faz, o que o outro come, o que o outro vive, com quem tá, onde tá fazendo, o que tá fazendo. A gente não se enxerga. E a gente começa a ficar doente. Primeiro mentalmente. E depois a doença vem pro corpo. Porque o nosso estado de espírito ali, a nossa tristeza aparente, ela é visível. Por isso que eu falo, mas eu não falo pro meu marido que eu busco restauração. Não falo, mas briga por qualquer coisa, quer cobrar satisfação, nem mora junto e quer saber com quem foi, que vai pegar o filho e briga por causa de filho, e briga por causa de pensão e briga por causa disso. Pare as brigas agora. Seja uma pessoa que não se importa, né? Começa a agir, não eu vou dar o troco. A gente não tá falando em troco, a gente tá falando em restauração cristã, que você tá orando a Deus, você tá buscando o Senhor e você quer se tornar um imã de atração para Ele. É isso que eu falava, Senhor, que eu seja um imã. E onde ele estiver, onde ele for, ele vai lembrar de mim. Numa música, num cheiro, num prato de comida, põe lembrança nele. E assim foi, que meu esposo falava, nossa, foi em tal lugar, nossa, vi lá a comida que você gostava, lembrei de você. Falei, Senhor, tá resolvendo. Então, a nossa oração é a nossa intimidade com Deus, que eu posso pedir a Ele. Você é filha, você pode pedir o que você quiser. Agora, se Ele vai te dar outros 500, mas eu vou pedir. E se essa for uma vontade do teu coração, e se você estiver alinhado com a vontade do Senhor, é na hora. O Senhor faz. E eu comecei a notar que quanto menos eu aparecia, mais o meu esposo tinha interesse em saber da minha vida. Então ele ligava assim, despretensiosamente, vou passar para pegar, você vai estar em casa? Entendeu? Eu falava assim, eu mandava mensagem, não vou estar, mas pode passar. Entendeu? E eu percebi que às vezes ele queria que eu estivesse. E quando eu apareci, eu estava completamente diferente. Roupas diferentes, coisas diferentes, e ele, né? O que está acontecendo? Nossa, o que será que aconteceu? Começou a gerar curiosidade, e eu não estava fazendo isso para chamar a atenção dele, não. Eu estava fazendo isso porque eu estava tão mal, que eu fiquei com dó de mim, que eu falei, não, eu preciso cuidar de mim. Porque se eu não cuidar de mim, primeiro que eu vou sumir, que perda de peso já estava horrível, né? E eu não parava de jejuar. Mas assim, eu precisava cuidar de mim, da minha mente, eu precisava me sentir bonita, eu precisava me amar primeiro, porque ninguém ama o outro sem se amar. E a gente fica a gente fica ali lá embaixo, sabe? Assim, eu me sentia, né, o cocô do cachorro do bandido. Eu falei, não, senhor, tá errado, isso tá errado. E eu vi que deu certo, porque mesmo eu não tendo a intenção de dar troco, mesmo eu não tendo a intenção de, vou chamar a atenção dele, automaticamente isso se tornou algo real. Eu via que quanto menos eu aparecia, mais eu despertava interesse da parte dele. Tanto que chegou uma hora que ele começou a me tratar mal. Tipo assim, fui na tua casa tantas vezes para deixar, você não tava lá, não atende esse telefone, não sei o quê. Mas meu telefone tava ligado. Muitas vezes já falei para vocês que eu ia numa chácara, né? Lá a gente estava construindo a casa de um irmão, tinha oração, e às vezes o telefone não pegava, o sinal não pegava. Só que não era o horário combinado, ele vinha antes. E eu falava, não, mas no horário combinado eu estava, é que você veio antes. Então, eu percebi que as minhas atitudes estavam trazendo desconforto do lado de lá. E esse desconforto foi melhorando o meu esposo no quesito de se importar, no quesito de se preocupar com a família, no quesito de estar mais presente. E isso também aconteceu quando ele mudou de cidade, porque ele não tinha nem como me ver, né? E às vezes eu perguntava, Senhor, como o senhor vai fazer a obra? Não, né? Não tem contato, mas eu entendi que eu tinha que melhorar por mim e por Deus, porque era o Senhor que ia fazer a obra. Então era Ele que estava ali vendo as minhas mudanças, acompanhando as minhas mudanças, e era Ele que ia fazer a obra, então eu não tinha que me preocupar. Então, seja um produto de valor,
Seja ouro, não seja bijuteria. Nossa, acho que agora foi para a música sertaneja. Seja ouro. Né? Dê o seu valor, dê o seu devido valor. Porque muitas vezes a gente está tão aquém, a gente fica tão lá embaixo, que a gente não se preocupa nem com o que a gente veste, nem com o que a gente come. A gente fica tão mal, ou come demais ou não come nada. Né? A gente não se cuida. E eu não estou falando a questão de dinheiro, não. Eu estou falando a questão de se valorizar. Você pode, sim, se cuidar em casa, se arrumar, sabe? Estar bem, se sentir bonito. Quanto mais a gente se sente bem, mais a gente muda. E outra, quem tá perdendo é a pessoa. Porque você é uma pessoa maravilhosa. Você é filha de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Então, quem tá perdendo é outra pessoa. Entenda que você tem o seu valor. E quanto mais você se achegar a Deus em oração, em jejum, mais você vai atrair a atenção do seu cônjuge. Mais você vai chamar a atenção do seu cônjuge. Isso é real. Isso é totalmente real. Então, saiba como atrair a atenção dele se transformando, sendo a restauração acontecendo primeiro em você, sendo esse processo em você, sendo um modelo para Deus nesse processo. Porque o Senhor é aquele que está conosco. O Senhor não deixa a gente desistir, mesmo você querendo desistir, o Senhor não deixa você desistir. Então, há um propósito. Há um propósito nisso. Você já pensou? Há um propósito. Então, a atração, ela vem quando você se torna mais escassa, menos disponível em oração e pedindo ao Senhor uma transformação, tanto em você quanto nele ou nela. Mudando o coração, mudando o pensamento, mudando a mente, tendo a responsabilidade de estar em família, de querer estar em família. E outra coisa, não é porque você está dentro de casa que você não tem que fazer nada. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Você faz a comida sua, dos seus filhos, e não faz. O seu marido, porque vocês não estão juntos. Mas se fosse de um porteiro, você não ia fazer? Se fosse para um pedreiro, se fosse para uma mãe, você não ia fazer? O que te custa? O que te custa? Você vai fazer. Ah, não vou lavar a roupa dele. Tá, mas você vai colocar a sua na máquina. Qual que é o... né? Por que você não vai lavar? Então faça as coisas de bom coração. E dê a César o que é de César. Não precisa ficar ali chamando a atenção. Olha, seu pratinho de comida aqui, vou te colocar na tua boca. Não. Ó, tá ali. Tá pronto. Vocês estão morando na mesma casa. Deixa um ambiente bom, deixa um ambiente agradável. Uma casa limpa, uma casa arrumada, uma casa que a pessoa faça questão de estar. Deixa que a casa fique ali como porto seguro e ore para o Senhor ir transformando, para o Senhor ir mudando. Mas seja ouro, seja diamante. Não esteja ali totalmente disponível a todo momento, falando que quer restauração, que quer isso, que olha, vou te tratar isso. Não, rei tem que ser rei. E quem é rei é Deus. Destrona o seu marido, destrona a sua esposa. E saiba que você tem valor. Você tem valor diante de Deus. E eu tenho absoluta certeza que com essas orientações, muitas coisas vão mudar. Isso aconteceu comigo. Agora, se vai acontecer com você, ore para Deus. Senhor, me direciona nessa parte. Pai, eu não quero me sentir assim, eu tô me sentindo mal, tô me sentindo feio, feia, estou me sentindo assim, uma pessoa desprezada, humilhada, me ajuda. E o Senhor vai ali, vai te ajudar, vai te dar estratégias, e você vai mudar, e você vai ver como você vai atrair coisas boas, não só o seu esposo ou sua esposa, mas coisas boas. Faça o bem sempre, independente de quem seja. O bem está numa via só, tá? Tudo que você faz vai voltar para você mesmo. Tudo que você faz para o outro, você está fazendo para você. Pense nisso. Eu estou fazendo ali porque é mandamento do Senhor, né? O amor, ele é um mandamento antes de ser sentimento. Então, se chegue no Senhor, peça orientação a Deus e Ele vai te mostrar tudo. Faça essas estratégias e trabalhe junto com Deus, que com essa dupla vocês se tornam imbatíveis. Amém? Que Deus abençoe todos vocês e que nós tenhamos todos um lindo e um ótimo fim de semana.